Olá, gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o segundo vídeo do programa Presbítero César Camargo e eu gostaria hoje de falar a respeito de família. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Até aí, queridos. Para começarmos, então, é necessário entendermos que a família é o alvo da graça divina. Família está no coração de Deus. Família é um projeto de Deus para a sociedade. Isso a gente tem que ter em mente, isso a gente tem que ter na cabeça. Então, ou seja, Deus ele se importa com a tua família. Deus ele se importa com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é interessante olharmos e vermos que, infelizmente, essa instituição divina, esse projeto de Deus, durante os anos tem perdido a sua força, tem perdido o seu valor. E, paralelamente a isso, nós olhamos também que a sociedade tem a cada dia mais se afundado em toda sorte de destruição, justamente porque perdemos os conceitos de família. E muitas vezes nós falamos em reconstruirmos a nossa sociedade. Mas, meu amigo, não tem como falarmos em reconstrução de sociedade se não falarmos em voltar aos princípios de família. A nossa sociedade só será sarada de novo, novamente, quando as famílias estiverem saradas. E o que sustenta esse pilar chamado família, o que sustenta essa construção, esse edifício chamado família, é o casamento. O casamento é o alicerce de uma família. E hoje, infelizmente, as famílias têm se destruído pelo ataque no casamento. Hoje o número de divórcio é absurdo, é muito alto, é coisa que não podemos aceitar como normal. Não podemos encarar como normal. Numa pesquisa outro dia feita em uma cidade, descobriu-se que houve mais divórcio do que casamento. Se levarmos isso ao pé da letra, vamos descobrir que praticamente as pessoas não têm se casado, a não ser se divorciado. Então, querida, é necessário se levantar contra isso. E durante alguns anos, trabalhando com casamento, juntamente com a minha esposa, eu acabei percebendo que o problema que atinge os casais são sempre os mesmos. Porém, problemas que são agressivos e muitas vezes destroem os casamentos. É necessário, queridos, nós entendermos o que Jesus fala naquela passagem, quando ele conta uma parábola, que ele fala assim que nós precisávamos construir a nossa casa, e quando Jesus fala casa, ele fala tudo o que nós temos, ou seja, casamento, sonhos, objetivos, visões, perspectiva de vida, tudo. Ele falou, olha, não construa isso na areia, porque na primeira tempestade, e as tempestades vão bater, você servindo a Deus ou não, a sua casa, o seu sonho, o seu casamento, ele vai para o chão. Mas construa a sua casa, ou seja, tudo que você tem, na rocha. Porque pode bater o vento que for, e a sua casa não vai se desmoronar. E o salmista chama essa rocha de rocha mais alta que eu, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. É necessário eu colocar os meus sonhos nas mãos do Senhor, o meu casamento, a minha família nas mãos do Senhor. Porque você servindo a Deus ou não, o vento vai bater. Porque não existe um casamento perfeito, que nós estamos falando de culturas diferentes. Você vai pegar um homem e colocar dentro do mesmo teto com a mulher foi criada de uma maneira, o homem foi criado de outra, e até os dois conseguir entender um ao outro, isso leva tempo. E se você não estiver firmado na rocha mais alta que você, o seu casamento ele vai desmoronar, o seu casamento ele vai acabar. Mas é necessário entender que o seu casamento é uma boa obra. E em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim que aquele que começou a boa obra, o Senhor Jesus Cristo, começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ou seja, o nosso casamento, o meu casamento, o seu casamento, ele precisa de aperfeiçoamento a cada dia. Porque nós vamos enfrentar problemas, mas é mais fácil você enfrentar um problema com o Senhor do que sem Ele. Então firme os seus sonhos, firme o seu casamento na rocha mais alta que você, meu querido, em nome de Jesus. E aí eu começo então a falar de Jó. Porque o escritor do livro de Jó começa dizendo o que Jó possuía, o que Jó tinha, que ele era rico, que ele tinha filhos,
que ele tinha então um excelente casamento. Só que eu começo a perceber que o casamento, que o relacionamento de Jó não está firmado em nada disso. E posso até falar que essas coisas são as areias que o Senhor estava falando lá. Porque Jó não firmou o casamento dele em cima de filhos, em cima de dinheiro, em cima de posição, em cima de nada. Ele firmou o casamento dele em cima do Senhor Jesus Cristo. Como eu sei disso? Olha só tantas coisas. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas o casamento dele ele não perdeu. Porque se ele tivesse firmado o casamento dele nos filhos, se ele tivesse firmado o casamento dele no dinheiro que ele possuía, ele tinha perdido tudo, inclusive o casamento. A primeira adversidade que vem sobre a vida de Jó é a situação financeira. E não tem coisa, uma das coisas mais nocivas, mais destrutivas para um casamento é uma crise financeira. Porque daí começa o eu, começa o seu e nunca o nosso. E a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim que Deus, que o homem sairia da casa do pai e da mãe, se uniria a uma mulher e os dois juntos se tornariam uma só carne. Se nós partimos desse princípio de uma só carne, não existe mais o meu ou o seu no casamento, mas sim o nosso. São as nossas contas, são o nosso dinheiro, são os nossos sonhos. Porque agora, depois do casamento, nós somos um. E Jó conseguiu entender isso, e a mulher de Jó também. É necessário dizer, porque muitas vezes nós esquecemos da mulher de Jó, mas é necessário dizer que ela também entendeu isso e ela também não firmou o casamento dela em cima de nada daquilo que eles possuíam. A segunda coisa que vem sobre a vida de Jó, ele perdeu os filhos dele. E filhos são bênção de Deus para um casamento. Filhos são presente de Deus, um prêmio de Deus para um casamento abençoado. E esse presente muitas vezes se torna um transtorno na vida dos casais, trazendo problemas irreversíveis na vida de um casal. Lembro-me que anos atrás eu entrei numa casa, existia lá um filho viciado em drogas, e eu lembro daquela mãe até hoje que ela me disse. Ela falou, se o pai dele tivesse dado um soco na boca dele, quando ele colocou o primeiro cigarro na boca, hoje ele estaria diferente. Como tirando a participação dela também da criação dos filhos. E mais uma vez eu volto a dizer a respeito de uma só carne. Né? Conduzir uma família não é papel da mãe ou do pai, mas conduzir uma família, conduzir um casamento é papel dos dois, em nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que eu vejo na vida de Jó é a vida íntima de Jó, a intimidade de Jó ela foi afetada. A palavra de Deus ela nos mostra que Jó ele foi atacado, ele foi vítima de uma doença que praticamente ninguém sabe o que é, ninguém sabe se é um câncer, o que seja lá o que for. Mas sabe que aquilo trouxe feridas sobre a pele, sobre o corpo de Jó, de tal maneira que ele tinha que coçar com um caco de telha. Então você imagina um homem e uma mulher que tiveram 10 filhos, ou seja, Jó e sua esposa gostavam de ter uma vida íntima. Mas infelizmente por aquele motivo, a intimidade de Jó foi abalada. A intimidade de Jó foi tocada e nesse momento até então a sua esposa não tinha reclamado e nem ele tinha brigado com ela nenhuma vez. Mas justamente nesse episódio, pela primeira vez os dois discutem. E a Bíblia relata essa discussão. Ela ali já cansada de tanta coisa, ela pede para ele, Jó, por que você não morre? E ele responde, você é louca. Para você ver a importância da vida íntima de um casal. Para você ver a importância da nossa vida, da nossa intimidade. Que está debaixo da proteção, debaixo da cobertura de Deus. Muitas vezes nós achamos que isso é muito pequeno, isso é muito pouco. E muitas vezes sofremos por achar que isso é pequeno. E não cuidamos dessa área, não colocamos debaixo da proteção de Deus. Sabe, queridos, mas eu olho a vida de Jó. Eu vejo cada ponto que ele passou, mais uma vez provando que não existe casamento perfeito, que o casamento terá os seus problemas, terá as suas adversidades. Mas porém, eu olho e vejo a firmeza, que graças a Deus, aquela mulher ainda estava lá, e Jó também estavam juntos para brigarem. Nós por muito menos, já teria acontecido um divórcio, já teria acontecido a separação, eles não. Enfrentaram tudo sozinhos e estavam lá em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois, no final de tudo isso, valeu a pena ser fiel.
Valeu a pena esperar no casamento, porque a vida de Jó foi restituída junto com a sua esposa. A vida íntima de Jó voltou a ser restituída porque a palavra de Deus diz que Jó teve mais 10 filhos. Então tudo voltou ao normal, provando que tempestade nós passaremos. Mas se mantermos firmes em Jesus Cristo, Deus transformará o nosso casamento e a nossa vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse com essa mensagem hoje, que Deus possa abençoar o teu casamento e a tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.